Bom dia, meu irmão e minha irmã, a meu amigo e minha amiga. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que for chegando, vai curtindo essa live, vai fazendo um comentário e que Deus possa nos abençoar nessa manhã com toda sorte de bênção. Hoje, dia 21 de julho de 2025, nós estamos vivendo a 16ª semana do tempo comum. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos fortaleça para todos os embates e as grandes vitórias que essa semana nos proporcionará. Amém? Deus vai nos mantermos debaixo da nuvem do que? Do compromisso. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Amém? Deus abençoe minha esposa Daniele, já está no caminho do trabalho. Deus abençoe o irmão Cosme Souza, grande homem de Deus, também já perto do trabalho, se não já estiver no trabalho. E a todos os irmãos e irmãs que estão chegando agora, ao vivo, e aqueles que vão assistir ao decorrer do dia. A bênção seja sobre cada irmão e irmã, no nome do Senhor. Vamos fazer a leitura do Santo Evangelho? Hoje é Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 38, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Naquele tempo, alguns doutores da lei, fariseus, tomaram a palavra e disseram: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. E Jesus respondeu: Uma geração malvada e adúltera busca um sinal. Porém, nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga do monstro do mar, também o Filho do Homem, estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão com esta geração no julgamento e a condenarão, porque eles se arrependerão como a pregação de Jonas. Aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará com esta geração no julgamento e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para escutar a sabedoria de Salomão. Eis aqui quem é maior que Salomão. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Que bênção, amém? Irmão Cosme já está na barra, saiu cedinho de casa, né, irmão Cosme? Glória a Deus. Irmã Vanilda Ramos, Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho. Eu vi sua mensagem ontem, mas o dia foi tão corrido que eu não consegui respondê-la. Um forte abraço, irmã Vanilda, em nome de Jesus. Denise Souza, Deus abençoe nessa manhã. Ramon Martins, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. A todos os irmãos e irmãs que estão assistindo Manhã com Evangelho ou que vão assistir o decorrer do dia. Um forte abraço para todos. Amém, amados? O Evangelho de hoje vai nos ensinar algumas verdades que não tem como negar. Contra fatos não há argumentos, não é verdade? Nós vamos ver aqui que alguns doutores da lei e fariseus tomaram a palavra e vieram conversar com Jesus. Os doutores da lei e os fariseus eram homens conhecedores da lei de Moisés. Eram homens, amados, que eram, se fosse olhar pela inteligência deles, pelo estudo deles,
era essa classe, né? Essas duas classes, tanto doutores da lei como fariseus, eram para terem descobertos ou conseguido visualizar o Messias na sua frente. Se alguém que poderia identificar Jesus pelo poder das Escrituras, seria quem? Os doutores da lei e os fariseus. Mas nós vamos olhar que em todo o Evangelho, as pessoas mais cegas, as pessoas que mais deram trabalho para Jesus, que tiveram embates com Jesus, foram os doutores da lei e os fariseus. Logo, nós vamos aprender, amados irmãos e irmãs, que verdadeiramente não é você saber tudo da lei. Não é você ter lido a Bíblia toda. Não é você saber muito da Bíblia. Mas é você verdadeiramente viver o Evangelho. Tem gente que sabe muito. Tem gente que sabe cada regra que existe na Torá, que existe na Palavra de Deus, na nossa Bíblia hoje, mas não pratica. O que adianta eu saber muito da Bíblia? O que adianta eu saber muito da lei? O que adianta saber muito de versículos decorados e eu não praticá-los? Era isso que acontecia com os doutores da lei e os fariseus. Eles sabiam muito do Messias, mas quando o Messias veio, eles não conseguiram identificar Jesus como o Messias. Então, amados, lembro-me das palavras do apóstolo São Paulo, quando ele vai dizer assim: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso significa que eu não tenho que estudar, isso significa que eu não tenho que ler, que eu tenho que aprender, não. Isso só me mostra que eu preciso aprender, mas muito mais do que aprender, eu preciso praticar. Por quê? Porque quando eu pratico, eu aprendo. Amados, teoria não ensina nada a ninguém. A teoria, ela é algo muito longe daquilo que você tem que fazer na prática. Você entra para uma autoescola, você pode ter 40 aulas teóricas. Você sabe dirigir? Não. Por quê? Porque o que te ensina a dirigir é a prática. Então eu preciso nessa manhã entender que eu não posso apenas saber do Evangelho. Eu preciso nessa manhã entender que eu não posso apenas ouvir falar de fé. Eu preciso ter fé. Eu não posso apenas falar de santidade. Eu preciso viver santidade. Por quê? Porque tudo vem na prática daquilo que você pratica. Os fariseus e os doutores da lei conheciam apenas a letra, mas eles não viviam na prática. A paz do Senhor, irmã Carmen Lúcia, Deus abençoe. Então, amados, nessa manhã o Espírito Santo está nos despertando que nós precisamos viver a prática do Evangelho. Eu preciso conhecer o amor não apenas de ouvir falar. Eu preciso conhecer a misericórdia não de apenas ouvir falar, mas de praticar. Eu preciso ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus que pratica a sua lei. Porque os fariseus não. Eles mandavam os outros praticar, mas eles não praticavam. Eles eram como Jesus em algum momento, ou foi o São João Batista, agora eu não estou me recordando,
Mas foi São João Batista que falou para eles: vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas vazio por dentro, podres. E aqueles homens tomam a palavra e vão falar assim: mestre, nós queremos ver um sinal da tua parte. Olha que ousadia, irmão Cosme. Aqueles homens, eles estavam vendo a todo momento Jesus fazer sinais e maravilhas. Jesus curou enfermos, Jesus libertou endemoniados, Jesus multiplicou os pães. Mais sinais visíveis do que aqueles homens, aquela classe estava tendo, era impossível. Era impossível. Mas eles ainda falam para Jesus: nós queremos ver um sinal realizado por ti. O que eu aprendo com isso nessa manhã? Quantos e quantos e quantos estão caminhando, estão vendo Deus trabalhar na sua vida? Irmãos, não negue os sinais daquilo que Deus já fez. Nenhum de nós que estamos aqui, amados, podemos dizer que Deus não fez, já nos deu um sinal daquilo que Ele quer que façamos. Nenhum de nós que estamos aqui podemos negar que Deus já falou com você de alguma forma, que Deus já mostrou o seu poder na sua família, na sua casa, no seu trabalho de alguma forma. Como é que eu e você ainda podemos querer sinais, se tantos sinais Deus já deu? Assim era como aqueles homens. Aqueles homens não precisavam mais de sinais, o que eles precisavam era crer. Sair da teoria e viver a prática do Evangelho. Mas eles ainda queriam um sinal. Amados, para de pedir sinal. Para de colocar condição para Deus. Quando eu conquistar isso, eu vou fazer isso. Quando Deus me der isso, eu vou realizar isso. Para. Deus nessa manhã está dizendo para mim e para você: eu já dei o sinal necessário. Eu já falei o necessário. Deus é Pai, amados. E como Pai, muitas vezes Ele fala e depois Ele não fala mais. E aí vai ter o que? As consequências. Nós não devemos ficar pedindo sinais aos céus. Por quê? Porque o céu já tem feito muitos sinais. Amados, nessa manhã é tempo de você sair da teoria e é tempo de você viver a prática. E aí Jesus vai falar para aqueles homens: olha, outro sinal não será dado a vocês. Outro sinal não será dado a vocês, além do sinal do profeta Jonas. Por quê? Porque Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe, aquele grande peixe. Assim o Filho do Homem, né? Assim Jesus também passou 3 dias com 3 noites no seio da terra. Jesus estava predizendo a sua morte. Jesus fez uma comparação do profeta Jonas dentro da baleia, né? A gente fala baleia, mas é o grande peixe do mar, junto com a sua morte, aonde ele morreu e ressuscitou no 3º dia. Nós precisamos, amados, entender isso. Os sinais já foram dados. Quer maior sinal do que Jesus ter morrido na cruz do Calvário por você e por mim? Não espere mais nada para servir a Deus de coração. Não espere mais nada para fazer o melhor para teu Deus. Não espere mais nada, querido, para poder se levantar na presença de Deus. Jesus está te chamando hoje. Jesus está te chamando agora. Não é mais tempo de dar desculpas e pedir sinais. Aí Jesus vai dizer assim, que quando o dia da ressurreição final, Nínive vai se levantar
para julgar aquele povo. Por quê? Porque Nínive era uma cidade, amados, dura de coração. Eles não conheciam Deus. Nínive era uma cidade onde os homens eram maus. Mas, amados, quando eles ouviram a mensagem do profeta Jonas, quando Jonas percorreu toda a cidade em 3 dias, dizendo que Deus iria matar aquele povo do rei, a menor criança, eles se arrependeram. E olha como Israel, né, uma cidade dura de coração, eram a cidade, o povo de Deus, o povo exclusivo de Deus, estavam recebendo o maior profeta, que é Jesus, e não se arrepende. Aí, amados, isso trazendo para os nossos dias, nos mostra o quê? Quantas vezes nós estamos na igreja, ouvimos o manhã com o evangelho, vai na sua comunidade de fé, mas o coração continua fechado. Aí aquela pessoa que morre lá no mundo sem Deus, né? O bandido, aquela pessoa que fez mal a vida toda, mas no final da vida se arrependeu, vai para o céu. E você passou a vida toda na igreja e não vai. Por quê? Porque o coração duro nos leva para longe da promessa. O coração duro, querido, nos leva para longe daquilo que Deus tem para a nossa vida. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. É o que Jesus está dizendo. Nínive vai julgar Israel, por quê? Porque Nínive, uma cidade ímpia, conseguiu ouvir e praticar. E agora está Jesus, que é maior do que Jonas, e aquele povo não se converte. Que palavra dura. Mas a palavra só é dura porque nós precisamos ser tratados. Amados, Deus só nos trata com a força necessária. Aqui todos aqui, a maioria são mães e a maioria são pais. E nós sabemos que cada filho é um filho. Com um, você só precisa falar. Com o outro, você precisa falar mais duro. E tem certos filhos que só com o cinto na mão você consegue resolver. Israel era o filho que só com o cinto da mão conseguia resolver. E eu e você nessa manhã? Será que Deus só precisa falar filho? Será que Deus tem que falar filho? Ou será que Deus vai ter que nos levar no chicote? Sabe por quê, amados? O que Deus tiver que ser, Ele vai ser. Se você é um filho que Deus faz o pai ser amoroso, glória a Deus. Ele vai ser um pai amoroso para você. Se você é um filho que Deus tem que falar mais firme, Ele vai ser um Deus com voz de firmeza. Mas se você é um filho que somente no cajado funciona, não vai faltar cajado na tua cabeça. Por quê? Porque Deus nos trata segundo a força com que lhe entregamos. Eu, amados, quero e declaro que eu quero ser um filho amoroso, a qual o pai fala com amor. Por quê? Porque Israel se tornou um filho do cajado, enquanto Nínive se tornou um filho que Deus só precisou corrigir com a voz. Eu quero ser um filho amoroso. E você, quer ser um filho o quê? Que é tratado com amor, com voz firme ou com cajado? Eu quero ser um filho tratado por o amor, que ouve a palavra do Pai e pratica. Porque a força que for necessária, Deus vai colocar em mim, vai colocar em você. Amado, Jesus ainda vai dizer que
Além de Jonas, a rainha do sul se levantou, também se levantará para julgar aquela nação. Por quê? Porque a rainha do sul era uma mulher ímpia, mas quando ela soube da sabedoria de Salomão, ela foi até Salomão para ouvir a palavra de Salomão, a sabedoria. E aí Jesus vai dizer, olha aqui quem é maior do que Jonas, e olha aqui quem é maior do que Salomão. Jesus era maior do que aqueles homens, mas ainda assim, aquele povo estava com seu coração duro. Por isso, nessa manhã, amados irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor, Senhor, nós não queremos apenas saber da Bíblia, conhecer as histórias da Bíblia, achar que conhecemos Deus porque lemos a Bíblia. Não, amados. Jô Soares leu a Bíblia aí mais de 3 vezes, sabia de Gênesis e Apocalipse, e não era um homem de fé, não cria. Eu não preciso saber a Bíblia toda, eu preciso praticar um pouquinho que eu aprendi. Eu preciso aprender e praticar o mínimo, o básico, porque só assim eu serei alcançado pelo amor e a graça do Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar nessa manhã? Senhor, muito obrigado por esse evangelho. Um evangelho que nos confronta. Um evangelho, Senhor, que nos desperta. Um evangelho, Senhor, que nos leva a termos que mudar de vida. Nós não queremos, Senhor Deus amado, ser um filho que só funciona debaixo, Deus, do cajado. Nós não queremos apenas ser um filho que o pai tem que engrossar a voz, mas nós queremos ser filhos amorosos, filhos que dá orgulho ao pai. Por isso, nessa manhã, Deus, nos ajuda. Por isso, nessa manhã, Senhor, seja conosco. Que o Senhor Deus nos abençoe no dia de hoje. Que possamos, Senhor Deus amado, guardar esse evangelho em nossos corações. Mas muito mais do que guardar, Senhor, nós queremos praticá-lo. Nos ajuda a praticar o evangelho todos os dias. Nos ajuda, Senhor Deus amado, a viver o evangelho todos os dias, para que sejamos homens e mulheres transformados para a glória de Deus. Abençoa esse meu irmão aqui ao vivo, aqueles que vão assistir ao decorrer do dia, os que estão se locomovendo para o trabalho, os que vão ficar dentro da sua casa, resolvendo suas atividades. Seja, Senhor, a tua bênção sobre nós. E que tudo, Senhor, se realize segundo o teu querer e a tua vontade. Guarde a nossa entrada e a nossa saída. São, Deus, as mais ricas bênçãos que nós já pedimos. E nós pedimos em nome de Jesus, que vive e reina com o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Receba a bênção do Senhor, que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja sobre todo o povo do que vê o Manhã com o Evangelho, agora ao vivo ou ao decorrer do dia pelas redes sociais. E não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus possa te abençoar, meu irmão e minha irmã. Um santo lindo dia para você. Uma santa segunda-feira para você. E quarta-feira nós estamos aqui de volta para mais um Manhã
com o Evangelho. Graça e paz.